Ela só precisava de leite para a filha, mas saiu do supermercado de mãos vazias, engolindo o choro em silêncio, enquanto ninguém parecia perceber. Dias depois, um homem poderoso cruza o caminho dessa mãe invisível e decide ajudá-la. O que começa como um gesto de compaixão se transforma em algo muito maior e muito mais perigoso. Entre olhares, suspeitas e um passado mal resolvido, verdades enterradas começam a emergir. E quando elas vêm à tona, ninguém sai ileso. Esta não é apenas uma história sobre pobreza e riqueza. É sobre silêncio, culpa e o preço de finalmente enxergar quem sempre foi ignorado. Fique até o final, porque algumas verdades mudam tudo, inclusive quem achava que estava apenas ajudando. O caixa apitou, uma vez, depois outra. O som seco cortou o ar do supermercado como um aviso que ninguém precisava explicar. Jussara Souza sentiu o rosto queimar antes mesmo de entender o motivo. O carrinho estava quase vazio, algumas frutas simples, arroz, feijão, um pacote de fraldas pequenas, e por cima de tudo, a lata de leite em pó que ela segurava como se fosse frágil demais para cair. No colo, Malu dormia, 9 meses. O corpo quente encostado no peito da mãe. A respiração curta, tranquila, alheia ao constrangimento que se espalhava ao redor. Senhora, disse a operadora, olhando a tela. O cartão foi recusado. Não foi alto, não foi agressivo, mas foi suficiente. 2 pessoas atrás pigarrearam. Um homem mexeu no celular, impaciente. A fila não era longa, mas o tempo parecia esticar naquele corredor iluminado demais. Jussara tentou sorrir. Um sorriso automático. Um pedido de desculpas sem palavras. Deve ter sido erro, murmurou, estendendo o cartão de novo. A operadora passou mais uma vez. O apito voltou, dessa vez mais longo. Não aprovou. Silêncio. Jussara respirou fundo. Sentiu o peso da filha no braço esquerdo. O braço direito tremia levemente enquanto ela puxava a carteira da bolsa. Abriu. Conferiu. Não havia nada ali que mudasse o resultado. Ela sabia. Sempre soube. Olhou para a lata de leite em pó. O rótulo colorido parecia gritar uma promessa que ela não tinha como cumprir. Pode retirar esse item, disse por fim, empurrando a lata em direção à operadora. A frase saiu baixa, mas saiu. A operadora assentiu, sem surpresa. Pegou a lata e a colocou ao lado do caixa, como algo esquecido por engano. Jussara sentiu o golpe ali. Não foi a recusa do cartão. Foi isso. O gesto simples. A normalidade com que a necessidade da filha se transformava em um produto devolvido. Atrás dela, alguém suspirou alto. Tá demorando hoje, comentou uma mulher. Jussara não virou. Preferiu olhar para Malu. A menina se mexeu levemente, ainda dormindo. Um barulho pequeno escapou de seus lábios. Calma, meu amor, sussurrou Jussara mais para si do que para a filha. A operadora finalizou a compra sem o leite. O valor diminuiu. Dessa vez, o cartão passou. Pode retirar, disse, entregando a nota fiscal. Jussara pegou as sacolas. Eram leves demais. Sempre eram. Atravessou a porta automática do supermercado com o mesmo cuidado de quem atravessa um território hostil. Do lado de fora, o dia seguia normal. Pessoas entrando, pessoas saindo, carrinhos rangendo. Ninguém percebeu. Ninguém nunca percebia. Ela parou por um instante, encostada na parede de vidro. Olhou para a sacola, depois para Malu. O choro veio sem aviso, silencioso, sem som. Apenas lágrimas que escorriam enquanto ela apertava a filha contra o corpo. Foi ali que Eduardo Magalhães parou.
Ele havia entrado no supermercado poucos minutos antes. Terno escuro, camisa clara. O tipo de presença que não precisava de esforço para ser notada. Segurança no andar. Olhar acostumado a ser obedecido. Eduardo não estava com pressa. Nunca estava. Empurrou o carrinho com uma mão só, observando os corredores com distração. Vinho importado. Queijos. Um corte de carne que ele mal sabia preparar. Passou perto do caixa 7 quando ouviu o apito. Olhou. Viu a cena. A mãe. O bebê. A lata de leite sendo retirada. Não era a primeira vez que via algo assim. Mas alguma coisa naquela mulher o fez parar. Talvez o jeito como ela não discutiu. Talvez o modo como não pediu ajuda. Talvez o silêncio. Eduardo seguiu até o corredor seguinte, mas não conseguiu continuar. O rosto da mulher ficou ali, preso em algum lugar incômodo da memória. Ele voltou. Quando chegou à saída, viu Jussara encostada no vidro, chorando sem fazer barulho. O bebê dormia, alheio a tudo. Eduardo parou a alguns metros. Não se aproximou de imediato. Observou. Ela limpou o rosto com o dorso da mão, endireitou a postura, ajustou a bolsa no ombro, como alguém que já aprendeu a engolir a própria dor rápido demais. Ele reconheceu aquele gesto, não por experiência própria, mas por culpa. Eduardo deu um passo à frente. Com licença, disse mantendo a voz baixa. Jussara se virou, assustada, os olhos vermelhos, o reflexo imediato de defesa. Oi. Eu vi o que aconteceu ali dentro, continuou ele, apontando discretamente para o supermercado. Sobre o leite, ela abaixou o olhar. Baixou o olhar. O corpo enrijeceu. Tá tudo bem, respondeu rápido. Já resolvi. Mentira. Eduardo percebeu, mas não corrigiu. Posso pagar para você, disse simples. Não é problema. Jussara balançou a cabeça antes mesmo que ele terminasse. Não, respondeu. Obrigada, mas não precisa. Ela deu um passo para o lado como se fosse seguir caminho. Eduardo não se moveu. Apenas falou novamente. Não é caridade. Ela parou. Então o que é? Perguntou finalmente olhando para ele. Eduardo hesitou. Pela primeira vez em muito tempo não tinha uma resposta pronta. É humanidade, disse depois de um instante. Jussara soltou um riso curto, sem humor. Humanidade não paga conta, murmurou. Ela ajeitou Malu no colo. Preparou-se para ir embora. Eduardo sentiu algo apertar no peito. Não era pena, era incômodo. O tipo de incômodo que não se resolve com dinheiro jogado por cima. Qual é o seu nome? Perguntou. Ela hesitou. Jussara. Eu sou Eduardo. Silêncio. Jussara. Ele continuou. Eu não sei tudo o que você está passando, mas sei que ninguém deveria sair de um mercado sem poder alimentar um filho. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente ali. Não gratidão, não raiva, cansaço. O senhor não entende, disse. Hoje é o leite. Amanhã é outra coisa. Não dá para aceitar ajuda toda vez. Eduardo assentiu devagar. Eu sei, respondeu. Mas hoje é hoje. Jussara olhou para Malu, depois para a porta automática do supermercado, depois para Eduardo. O silêncio se estendeu, e naquele silêncio algo começou a mudar. Ainda pequeno, ainda invisível, mas real. Jussara ficou parada por alguns segundos depois que Eduardo falou. O movimento automático das portas do supermercado se abriu atrás deles, deixando escapar um sopro de ar frio e o barulho constante dos caixas. Ela sentiu vontade de ir embora. Sempre era mais fácil ir embora. Eu realmente não posso, disse por fim,
com a voz mais firme do que se sentia. Obrigada por tentar ajudar. Ela deu um passo à frente. Eduardo não a segurou, não levantou a mão, apenas caminhou ao lado dela. Posso acompanhar você até o ponto, falou, como quem não impõe, só oferece. Jussara parou outra vez. Olhou para ele de cima a baixo. O terno limpo, o relógio discreto, caro, o cheiro de quem não passa aperto. Não precisa, respondeu. Eu vou ficar bem. Eu sei, disse Eduardo, mas eu não estou com pressa. Ela hesitou. Não era medo dele. Era medo do que aceitar significava. Aceitar ajuda sempre vinha com algum preço invisível, mas o cansaço falou mais alto. O ponto é ali, disse apontando. Foram caminhando lado a lado, não muito perto, não muito longe. O sol do meio da tarde refletia no asfalto, tornando tudo mais claro do que deveria ser. Ela dorme fácil assim? Perguntou Eduardo, olhando para Malu. Só quando tá no colo, respondeu Jussara. Se eu sentar, ela acorda. Quantos meses? 9. Eduardo assentiu. Não comentou. Nunca teve filhos. Nunca precisou pensar em leite em pó como algo essencial. Até agora. Você mora por aqui? Perguntou. Mais ou menos, respondeu ela. Do outro lado da avenida. Um quarto alugado. Eduardo sentiu um leve desconforto. Um quarto, alugado, com um bebê. E o pai dela? Perguntou antes de pensar se deveria. Jussara não respondeu de imediato. Continuou andando. O silêncio durou o suficiente para Eduardo se arrepender da pergunta. Não está mais, disse ela enfim. Foi embora quando soube da gravidez. Eduardo engoliu em seco. Sinto muito. Não sinta, respondeu. Já passou, mas não tinha passado. Estava ali, em cada palavra curta, em cada passo calculado. Chegaram ao ponto. Um banco de concreto, um abrigo simples, 2 pessoas esperando. Jussara se sentou com cuidado, apoiando Malu contra o peito. A menina se mexeu, mas não acordou. Eduardo ficou em pé, sem saber onde colocar as mãos. Olha, começou ele. Eu sei que você não quer aceitar dinheiro. Eu respeito isso. Ela levantou o olhar desconfiada. Então deixa eu fazer algo diferente, continuou. Não agora. Não aqui. Ela franziu a testa. O quê? Eduardo respirou fundo. Amanhã, disse. Me encontra aqui, no mesmo horário. Eu prometo que não vou te constranger. Eu não posso perder tempo, respondeu ela rápido. Eu trabalho. Com o quê? Limpeza. Onde aparece? Eduardo assentiu. Amanhã, no mesmo horário. Se você vier, eu explico. Se não vier, eu não insisto. O ônibus dobrou a esquina ao longe. Jussara sentiu o coração acelerar. Não gostava de promessas vagas, mas também não gostava da sensação de estar sozinha contra tudo. Por que você faria isso? Perguntou. Eduardo pensou antes de responder. Porque eu vi algo que não devia ser normal, disse. E porque eu posso fazer algo a respeito. O ônibus parou. As portas se abriram com um chiado alto. Jussara se levantou com dificuldade. Ajustou Malu no colo. Eu vou pensar, disse. Eduardo assentiu. Isso já é suficiente. Ela entrou no ônibus sem olhar para trás. Eduardo ficou parado, observando enquanto o veículo se afastava. Sentiu algo estranho. Não era satisfação, era responsabilidade. Naquela noite, Jussara chegou ao quarto alugado com o corpo pesado. O espaço era pequeno, uma cama encostada na parede, um fogão de 2 bocas, um tanque improvisado no canto. Colocou Malu na cama com cuidado. A menina acordou chorando baixo. Shhh, sussurrou Jussara. Já vai, meu amor.
Ela ferveu água, pegou o resto de leite que ainda tinha, mediu com cuidado. Cada colher contava. Enquanto mexia a mamadeira, a imagem do supermercado voltou. O apito, o olhar das pessoas, a lata de leite sendo retirada e o homem, Eduardo. Ela não gostava da forma como ele havia entrado na sua vida. Não gostava de depender de estranhos, mas também não gostava de fingir que dava conta de tudo. Sentou-se na cama, alimentando Malu devagar. A menina sugava com força, faminta. Amanhã, murmurou Jussara. Vamos ver. Do outro lado da cidade, Eduardo entrou em casa tarde. A cobertura silenciosa, organizada demais. Tirou o paletó, jogou sobre a cadeira, sentou-se no sofá sem ligar a TV. Pensava na mulher, no bebê, no silêncio. Abriu o notebook, não para trabalhar, mas para procurar algo que não sabia exatamente o que era. Fechou. Não era sobre dinheiro. Dinheiro ele tinha. Era sobre limite, sobre não atravessar a linha entre ajudar e controlar. No dia seguinte, o relógio marcava quase o mesmo horário. Eduardo chegou ao ponto antes. Esperou. 5 minutos. 10. O ônibus passou. Pessoas desceram. Pessoas subiram. Eduardo sentiu um nó no estômago. Não por rejeição, mas por expectativa. Algo que ele não sentia havia anos. Então viu. Jussara vinha pela calçada com Malu no colo. O rosto sério. O passo decidido. Ela parou diante dele. Eu vim, disse, mas não prometo nada. Eduardo respirou aliviado. Eu também não, respondeu. Ela cruzou os braços, protegendo a filha. Fala logo, disse. Antes que eu mude de ideia. Eduardo olhou ao redor. Depois, de volta para ela. Eu tenho um supermercado, disse. Jussara piscou. Como é? Aquele de ontem, continuou ele. É meu. O silêncio caiu entre eles pesado. Então foi isso, disse ela, a voz endurecendo. Veio ver de perto a miséria? Não, respondeu Eduardo rápido. Eu não estava lá por isso. E não estou agora. Jussara deu um passo atrás. Então o quê? Eduardo engoliu em seco. Eu quero te oferecer um trabalho. Ela riu. Um riso curto, amargo. Eu já tenho trabalho, disse. E não preciso de favor. Não é favor, insistiu ele. É emprego, com registro, horário fixo e salário que dê conta do básico. O mundo pareceu girar devagar demais. Por que eu? Perguntou Jussara. Eduardo respondeu sem pensar. Porque você não pediu nada. E naquele instante, Jussara percebeu que aquela história estava longe de terminar. Jussara ficou em silêncio por tempo demais. Emprego. A palavra ecoava na cabeça dela como algo distante, quase irreal. Não porque fosse impossível trabalhar. Ela sempre trabalhou. Mas porque nunca vinha assim. Nunca vinha de alguém como ele. Nunca vinha sem humilhação explícita. O senhor nem me conhece, disse por fim. Eduardo assentiu. É verdade. Então como pode decidir isso? Ela insistiu. Não sabe se eu chego no horário, não sabe se eu faço o serviço direito, não sabe de nada. Sei o suficiente, respondeu ele. Eu sei que você estava ali ontem, sei que tentou pagar, sei que abriu mão do leite da sua filha sem fazer escândalo. Jussara sentiu o estômago apertar. Isso não prova nada. Prova caráter, disse Eduardo. E caráter não aparece em currículo. Ela virou o rosto, incomodada. Não gostava daquele tipo de discurso. Soava bonito demais, perigoso demais. Eu não quero ficar devendo nada a ninguém, disse. Você não vai dever, respondeu ele. Vai trabalhar, vai receber.
Simples assim. Jussara respirou fundo. Olhou para Malu, que acordara e agora observava tudo com olhos curiosos. E se eu disser não? Perguntou. Eduardo não hesitou. Então eu respeito, respondeu. E a gente nunca mais fala disso. O ônibus passou novamente, levantando poeira. Jussara sentiu a realidade puxá-la de volta. O quarto apertado, o leite acabando, o trabalho incerto. Onde seria esse trabalho? Perguntou quase contra a própria vontade. Eduardo não sorriu, apenas respondeu. No mesmo supermercado, limpeza, turno da manhã, horário fixo. O rosto dela se fechou. Então todo mundo vai saber, disse. Vai saber que eu fui a mulher do caixa, a que não conseguiu pagar. Eduardo entendeu ali o verdadeiro medo. Não era o trabalho, era a exposição. Ninguém precisa saber de nada, disse. E se alguém souber, isso diz mais sobre eles do que sobre você. Jussara soltou um riso curto. O senhor fala isso porque nunca foi invisível, respondeu. Eu sou. E quando alguém invisível vira assunto, geralmente não é coisa boa. Eduardo sentiu o golpe, porque era verdade. Você tem razão, disse. Eu nunca precisei pensar nisso. Ela suspirou. O silêncio voltou. Quando? Perguntou ela. Amanhã, respondeu ele. Se você quiser. Ela fechou os olhos por um instante. Pensou na filha. Pensou em si mesma. Pensou no orgulho que sempre carregou como escudo. Um dia de teste, disse. Só isso. Eduardo assentiu. Um dia. No dia seguinte, Jussara chegou cedo, muito cedo. O céu ainda estava cinza quando ela atravessou a rua com Malu no carrinho improvisado. Deixou a filha com a vizinha, uma senhora que cuidava de crianças em troca de pouco dinheiro. Entrou no supermercado pela porta lateral, reservada aos funcionários. O cheiro de produtos de limpeza era forte. O piso ainda estava molhado. Um grupo pequeno de pessoas se movimentava em silêncio, preparando o início do dia. Você é a nova? Perguntou uma mulher de avental azul. Sou, respondeu Jussara. Limpeza? Continuou. Sim. Veste isso aqui, disse a mulher entregando um uniforme. Banheiro feminino e corredor dos congelados. Começa agora. Sem boas-vindas. Sem explicações extras. Jussara vestiu o uniforme. Olhou-se no espelho do vestiário. A roupa era simples, mas era limpa. Era dela. Começou o trabalho sem reclamar. Esfregou o chão, limpou espelhos, recolheu lixo. O corpo doía, mas ela estava acostumada. Alguns funcionários a observavam de longe. Cochichos baixos, olhares rápidos. Ela sabia, sempre sabia. No meio da manhã, Eduardo apareceu, não de terno, calça escura, camisa simples. Caminhava pelos corredores com postura firme, mas discreta. Parou perto do corredor dos congelados. Observou Jussara trabalhando. Não disse nada. Ela percebeu a presença. Endureceu o corpo. O senhor não precisa ficar olhando, disse, sem parar de esfregar o chão. Não estou fiscalizando, respondeu ele. Estou trabalhando também. Ela ergueu o olhar desconfiada. Fazendo o quê? Observando, disse. Escutando. Jussara voltou ao chão. Então escuta isso, disse. Se eu ficar aqui, vai ser só trabalho. Nada além disso. É exatamente isso que eu quero, respondeu Eduardo. Ela não respondeu. Durante o almoço, Jussara sentou-se sozinha. Tirou um sanduíche simples da bolsa, comeu devagar. Do outro lado do refeitório, 2 funcionários conversavam baixo. É aquela do caixa, disse um deles.
A do leite? Respondeu outro. Jussara ouviu. Fingiu não ouvir, mas o rosto queimou. Terminou o turno cansada. O corpo reclamava, mas a cabeça estava estranhamente mais leve. Eduardo a esperava perto da saída dos funcionários. Como foi? Perguntou. Igual sempre, respondeu ela. Trabalho é trabalho. Quer continuar? Perguntou ele. Jussara hesitou, pensou nos olhares, nos cochichos, mas pensou também na geladeira vazia. Quero, disse, mas não por você. Eduardo assentiu. Antes de continuar, se essa história está tocando você em algum lugar que dói e aquece ao mesmo tempo, talvez não seja por acaso. Se quiser, fica por aqui. As próximas partes vão ainda mais fundo e talvez te façam lembrar de alguém ou de si mesmo. Se sentir vontade, conta nos comentários o que essa história despertou em você ou compartilha uma parte da sua própria caminhada. Aqui, ninguém precisa fingir força o tempo todo. Ótimo, respondeu. Então é por você. Enquanto ela se afastava, Eduardo percebeu algo que não esperava. Aquele emprego não estava mudando só a vida dela, estava começando a mudar a dele. As semanas passaram mais rápido do que Jussara esperava. O supermercado já não era um território estranho. O barulho dos caixas, o cheiro do pão recém-assado pela manhã, o frio constante do corredor dos congelados, tudo virou rotina. E rotina, para ela, sempre foi sinônimo de sobrevivência. Ela chegava cedo, saía no horário, não faltava, não reclamava. Alguns funcionários continuavam distantes. Outros passaram a tratá-la com indiferença educada. Poucos, muito poucos, a olhavam nos olhos. Jussara não cobrava nada além disso. Eduardo, por sua vez, aparecia com frequência, não para supervisionar, mas para observar o funcionamento do lugar, as pessoas, os detalhes que antes não chamavam atenção. Ele via Jussara trabalhando em silêncio, via como ela se afastava quando alguém falava alto demais, como evitava conflitos, como engolia comentários atravessados. Ela é quieta demais, comentou certa vez um gerente. Ela trabalha, respondeu Eduardo. Isso basta. O gerente assentiu, mas o olhar denunciava incômodo, não com o desempenho, com a presença. Num fim de tarde, Jussara limpava o banheiro feminino quando ouviu risadas do lado de fora, vozes conhecidas. Aposto que se não fosse ele, já tinha sido mandada embora, disse uma. Claro, respondeu outra. Quem sabe o que ela fez para conseguir ficar? Jussara parou. O pano molhado escorreu da mão. Ela sabia que aquilo viria. Sempre vinha. Respirou fundo. Terminou o trabalho. Saiu sem olhar para ninguém. No ponto de ônibus, segurando Malu no colo, sentiu algo diferente. Não era só cansaço, era desgaste. Mãe tá cansada hoje, né? Murmurou, encostando o rosto na cabeça da filha. Em casa, sentou-se na cama. Olhou para a lata de leite em pó, agora cheia sobre a pequena prateleira. Aquilo era real. O trabalho estava ajudando. A vida estava, aos poucos, ficando menos sufocante. Mas o peso não tinha ido embora. Na semana seguinte, Eduardo chamou Jussara para conversar. Não no escritório. No depósito, longe dos olhares. Eu queria saber como você está, disse. Ela hesitou. Trabalhando, respondeu. Não é isso que eu perguntei. Jussara suspirou. As pessoas falam, disse. Sempre falam. Eduardo fechou o semblante. Alguém te desrespeitou? Não diretamente, respondeu ela. O que é pior. Eduardo assentiu. Sabia bem. Se quiser mudar de setor, começou ele.
Não, interrompeu Jussara. Não quero tratamento especial. Não é especial, insistiu ele. É proteção. Ela levantou o olhar firme. Proteção demais vira prisão, disse. Eu só quero trabalhar. Eduardo se calou. Então tudo bem, respondeu. Mas se algo acontecer, você me procura. Ela assentiu. Dias depois, uma inspeção surpresa aconteceu no supermercado. Auditores, planilhas, funcionários tensos. Jussara seguiu trabalhando, invisível como sempre, até que um deles parou diante dela. Documento, disse seco. Ela entregou. Ele analisou, franziu a testa. Esse registro está recente demais, comentou alto o suficiente para outros ouvirem. O gerente se aproximou. Algum problema? Talvez, respondeu o auditor. Precisamos verificar se não houve favorecimento. A palavra caiu pesada. Favorecimento. Alguns funcionários olharam. Cochichos começaram. Jussara sentiu o estômago revirar. Eu fiz tudo certo, disse baixinho. O auditor não respondeu. Apenas anotou algo. Eduardo observava de longe. O maxilar travado. A inspeção terminou sem conclusões naquele dia, mas o estrago estava feito. No refeitório, o clima mudou. Silêncios mais longos. Olhares mais duros. Jussara passou a ser mais vista, e não da forma que queria. Naquela noite, ela chegou em casa e chorou como não chorava havia meses, não pelo trabalho, mas pelo que ele estava custando. Talvez eu devesse ir embora, sussurrou, olhando para Malu dormindo. No dia seguinte, Eduardo a chamou novamente. Estão questionando sua contratação, disse direto. Jussara engoliu em seco. Eu sabia, respondeu. Isso ia acontecer. Eu posso resolver, disse ele. Mas preciso saber se você aguenta continuar. Ela o encarou. Aguentar eu aguento, disse. Sempre aguentei. Mas ninguém aguenta ser suspeita para sempre, completou. Eduardo respirou fundo. Se eu disser que isso vai passar, não diga, interrompeu ela. Porque talvez não passe. O silêncio entre os dois era diferente agora. Mais pesado, mais honesto. Jussara, disse Eduardo. Você confia em mim? Ela demorou. Eu confio que o senhor não quis me machucar, respondeu. Mas isso não significa que não machuca. Eduardo assentiu. Naquele momento, ele percebeu algo que vinha evitando. A presença dele, mesmo bem intencionada, estava criando rachaduras. E algumas rachaduras não aparecem de imediato. Elas só quebram tudo depois. Jussara começou a perceber primeiro no corpo. Não foi um aviso claro. Não foi uma conversa. Foi um peso estranho no ar. Um silêncio que não combinava com o lugar. Pessoas que paravam de falar quando ela se aproximava. Olhares que duravam um segundo a mais do que o necessário. Ela conhecia esse tipo de silêncio. Era o silêncio de quem já decidiu algo. Só ainda não disse em voz alta. Naquela manhã, o gerente a chamou antes mesmo do início do turno. O senhor Eduardo quer falar com você, disse, evitando contato visual. O coração de Jussara apertou, não por medo, por exaustão. Onde? Perguntou. No escritório. Ela respirou fundo. Entregou o carrinho de limpeza. Caminhou pelo corredor central sentindo cada passo pesar mais que o anterior. Quando entrou no escritório, Eduardo não estava sozinho. Havia outro homem, terno claro, pasta de couro sobre a mesa, olhar técnico, distante. Jussara, disse Eduardo levantando-se. Este é o doutor Álvaro, advogado da empresa. Ela assentiu, em silêncio. Sente-se, pediu Eduardo. Jussara sentou.
O advogado abriu a pasta, retirou alguns documentos, organizou com calma demais. Jussara Souza, começou ele. Sua contratação está sendo analisada internamente. Ela não respondeu. Surgiram questionamentos, continuou, sobre conflito de interesses. Jussara sentiu o rosto esquentar. Eu não pedi esse emprego, disse firme. Eu não forcei nada. Nós sabemos, respondeu o advogado. Mas existe um contexto que precisa ser esclarecido. Eduardo se mexeu na cadeira. Talvez seja melhor eu explicar, disse ele. Jussara olhou diretamente para ele. Então explica. Eduardo respirou fundo. Demorou mais do que deveria. Jussara, começou. Você não foi contratada apenas porque eu te vi no supermercado. Ela sentiu um frio no estômago. Como assim? Perguntou. O advogado deslizou um documento sobre a mesa. Antes daquele dia, disse ele, já havia um processo em andamento. Jussara olhou o papel sem entender. Processo de quê? Eduardo fechou os olhos por um instante. Quando abriu, não havia mais segurança ali. Havia culpa. De indenização, respondeu. Contra a empresa. O mundo pareceu parar. Isso não faz sentido, disse Jussara. Eu nunca processei ninguém. Não você, disse o advogado. Sua irmã. O nome caiu como um golpe. Minha irmã está morta, Jussara respondeu num sussurro. Há 3 anos. Eduardo assentiu, lentamente. Ela trabalhou aqui, disse. Sem registro, na limpeza, por quase 2 anos. O ar ficou pesado demais para respirar. Ela sofreu um acidente, continuou Eduardo. Uma queda no estoque. Não houve socorro adequado. O caso foi abafado. Jussara sentiu as mãos tremerem. Isso não pode ser verdade, disse. Ela disse que tinha conseguido um trabalho melhor. Ela mentiu para te proteger, respondeu Eduardo. Assim como você mente para proteger a Malu. O silêncio que se seguiu foi brutal. O processo foi aberto depois da morte dela, explicou o advogado. Mas estava parado. Falta de provas, falta de testemunhas. Jussara levantou-se abruptamente. Então tudo isso foi um erro, disse, a voz falhando. Um erro horrível. Não, disse Eduardo se levantando também. Não foi erro. Ela o encarou, os olhos marejados. Então foi o quê? Eduardo engoliu em seco. Foi consciência tardia. As palavras doeram mais do que qualquer acusação. Você me contratou por culpa, disse Jussara. Não por justiça. No começo, talvez, admitiu ele. Mas não agora. Agora não importa, ela gritou pela primeira vez. Você sabia desde o início quem eu era. Eduardo abaixou a cabeça. Eu só liguei os pontos depois, disse. Quando vi seu sobrenome, quando investiguei. E continuou. Ela completou. Continuou me deixando trabalhar aqui. Continuou me expondo. O advogado pigarreou. O problema agora, disse, é que a sua presença pode comprometer tudo. Jussara sentiu o chão sumir. Como assim? Você é parte interessada, explicou ele. Mesmo sem saber, isso pode invalidar qualquer tentativa de acordo. Eduardo fechou os punhos. Então qual é a solução? Perguntou. O advogado foi direto. Afastamento imediato. A palavra ecoou no escritório. Demissão? Perguntou Jussara quase sem voz. Não, respondeu o advogado. Licença, até resolvermos a situação. Jussara riu. Um riso quebrado. Resolver como? Perguntou. Em silêncio de novo? Eduardo deu um passo à frente.
Não, disse. Dessa vez não. Ela o encarou, com lágrimas nos olhos. Então por que dói tanto? Perguntou. Eduardo não respondeu, porque algumas verdades, mesmo quando necessárias, chegam tarde demais. E naquele instante, Jussara entendeu algo que mudava tudo. Ela nunca foi invisível naquele lugar. Ela sempre foi conveniente. Jussara saiu do escritório sem olhar para trás. O corredor parecia mais estreito do que nunca. As luzes frias, o chão limpo demais. Cada passo ecoava como se o prédio inteiro estivesse atento àquele momento. Ela passou por funcionários que fingiam não ver, outros que olhavam rápido demais. Todos sabiam que algo tinha acontecido. Ninguém sabia exatamente o que, e isso para eles já era suficiente. No vestiário, trocou o uniforme devagar, dobrou a roupa com cuidado excessivo, como se dobrar o tecido fosse uma forma de manter algum controle sobre o que estava desmoronando por dentro. Sentou-se no banco de madeira. O silêncio ali era diferente. Não era o silêncio da invisibilidade. Era o silêncio da revelação. A irmã, o estoque, a queda, a mentira. Jussara pressionou as mãos contra o rosto. As imagens vinham em fragmentos. A irmã sorrindo, dizendo que estava tudo bem, dizendo que o trabalho novo era melhor, dizendo que logo chamaria Jussara e a sobrinha para morar com ela. Tudo mentira. Ou pior, meia verdade. Ela saiu do supermercado sem se despedir. O sol do lado de fora parecia ofensivo. Pessoas seguiam suas rotinas. Compravam, reclamavam, viviam. Ela voltou para casa andando, mesmo com o ponto de ônibus logo ali. Precisava sentir o corpo, precisava sentir o peso real das coisas. Em casa, encontrou Malu acordada, sentada no colchão, brincando com uma colher de plástico. O sorriso da filha veio como um soco e um abraço ao mesmo tempo. Mãe, balbuciou a menina. Jussara caiu de joelhos, apertou a filha contra o peito, chorou alto, sem tentar esconder. Naquela noite, quase não dormiu. As lembranças da irmã vinham como ondas. Pequenos detalhes que antes não faziam sentido agora se encaixavam com crueldade. O cansaço excessivo, as dores, o medo de reclamar. Eu devia ter percebido, sussurrou no escuro. Mas o passado não responde, só pesa. No dia seguinte, o telefone tocou cedo. Era Eduardo. Ela olhou para a tela por longos segundos antes de atender. Jussara, disse ele, a voz contida. Eu sei que você não quer falar comigo agora, mas... Você sabia, interrompeu ela. Mesmo que não desde o primeiro dia. Você soube antes de me chamar naquele escritório. Silêncio. Sim, respondeu ele. Então por que não me contou? Ela perguntou. Por que deixou eu descobrir daquele jeito? Eduardo respirou fundo do outro lado da linha. Porque eu tive medo, disse. Medo de perder o controle da situação. Controle de quem? Ela rebateu. Da empresa? Ou da sua consciência? Ele não respondeu de imediato. Eu cresci aprendendo que problemas se resolvem em silêncio, disse por fim. Que exposição destrói negócios, que indenizações são números. E pessoas? Perguntou Jussara. O que são? O silêncio voltou. Eu não quero dinheiro, continuou ela. Eu quero verdade. Então vamos ter, respondeu Eduardo, mesmo que isso custe caro. Nos dias seguintes, a história começou a se mover. Não rápido, não como em filmes, mas se moveu. Eduardo afastou o gerente responsável pelo estoque à época do acidente. Abriu arquivos antigos. Recontratou uma empresa independente para revisar laudos e câmeras esquecidas. Cada passo era uma batalha. O advogado tentou dissuadi-lo. Isso vai virar público, alertou.
Você sabe disso. Eu sei, respondeu Eduardo. E é exatamente por isso que precisa acontecer. Jussara foi chamada para depor. Pela primeira vez, sentou-se diante de pessoas que ouviam sem interromper, que anotavam, que faziam perguntas difíceis. Ela contou tudo o que sabia, e o que não sabia também. Ela nunca reclamava, disse Jussara sobre a irmã, porque sabia que reclamar custa emprego, e emprego era o que mantinha a gente de pé. Os dias se transformaram em semanas. O processo, antes esquecido, ganhou corpo. Testemunhas apareceram, ex-funcionários, gente que também tinha medo, mas agora via uma brecha. O supermercado mudou de clima. O nome de Eduardo começou a circular fora dali, não mais apenas como empresário bem-sucedido, mas como alguém no centro de uma história mal contada. Ele sentiu o impacto. Investidores pressionaram, parceiros recuaram, convites desapareceram. Em casa, Eduardo encarava o próprio reflexo no espelho com estranhamento. Nunca tinha perdido tanto. Nunca tinha ganhado tanto também. Numa tarde chuvosa, ele encontrou Jussara em uma sala simples antes de mais uma audiência. Você não precisava ir até o fim, disse ela. Podia ter resolvido do jeito antigo. Ninguém teria te cobrado. Eduardo assentiu. Eu sei, respondeu. Mas eu teria cobrado a mim mesmo. Ela o olhou por um instante. Isso não apaga o que aconteceu, disse. Eu sei, respondeu ele. Mas talvez impeça que se repita. O julgamento não foi rápido, nem simples. Não houve aplausos. Não houve manchetes sensacionalistas no início. Mas houve algo mais raro. Reconhecimento oficial de culpa. A empresa foi condenada. Indenização. Mudanças estruturais obrigatórias. Fiscalização constante. E, principalmente, um nome foi dito em voz alta. Pela primeira vez, o nome da irmã de Jussara. Na saída do fórum, Jussara respirou fundo. O peso no peito não sumiu, mas mudou de forma. E agora? Perguntou Eduardo. Jussara pensou antes de responder. Agora eu vou criar minha filha sabendo que a verdade pode doer, disse. Mas o silêncio mata. Eduardo assentiu. Eu perdi muito, disse ele. Mas precisava perder. Jussara o encarou. Perder não te torna igual a quem perdeu tudo, respondeu. Mas te torna responsável pelo que faz com isso. Eles ficaram em silêncio, lado a lado. Duas pessoas que nunca deveriam ter se encontrado. Duas histórias que se cruzaram tarde demais. Mas ainda assim, se cruzaram. Depois do julgamento, o mundo não mudou de forma espetacular. Não houve fogos, não houve manchetes diárias. Não houve pedidos públicos de desculpa em cadeia nacional. Houve silêncio. E dessa vez, não era o silêncio da omissão. Era o silêncio de quem precisa reaprender a existir depois da verdade. Jussara sentiu isso logo nos primeiros dias. A indenização foi depositada. O valor era alto o suficiente para mudar sua vida de forma concreta. Quitou dívidas antigas. Mudou-se para um apartamento pequeno, mas arejado. Um lugar onde Malu podia engatinhar sem esbarrar em paredes o tempo todo. Mas o dinheiro não preenchia tudo. Ela acordava cedo como sempre. Preparava o café. Olhava a filha brincar no chão. E por alguns segundos, esquecia do peso que carregava. Até lembrar. A irmã não voltaria. O passado não seria reescrito. O que havia era o agora. Jussara decidiu não voltar ao supermercado. Não por raiva, mas por encerramento. Alguns lugares cumprem seu papel e depois precisam ficar para trás. Começou a trabalhar em uma pequena empresa de limpeza hospitalar. Ambiente difícil, mas honesto, registrado, sem favores, sem cochichos. No primeiro dia, uma supervisora perguntou:
Alguma restrição? Jussara respondeu sem hesitar, só com mentira. A mulher sorriu sem entender totalmente, mas anotou. Eduardo, por outro lado, sentiu o impacto de forma diferente. A empresa não quebrou, mas mudou. Investidores exigiram transparência real. Auditorias externas se tornaram regra. O nome dele passou a carregar um asterisco invisível. Alguns amigos se afastaram, outros nunca mais ligaram. Eduardo passou a almoçar sozinho com mais frequência, caminhar sem escolta, observar coisas pequenas que antes não existiam para ele, como gente invisível. Certa manhã, entrou em um café simples. Pediu um café preto. A atendente anotou errado. Ele não corrigiu. Esperou. Bebeu mesmo assim. Não por punição, mas por aprendizado. Meses depois, Eduardo pediu para encontrar Jussara. Não em escritório, não em fórum. Em uma praça simples, perto do novo apartamento dela. Ela aceitou. Sentaram-se em bancos separados por um pequeno espaço. Malu brincava no chão, juntando folhas secas. Ela está grande, disse Eduardo. Cresce rápido, respondeu Jussara. Ainda bem. O silêncio entre eles não era mais pesado. Era maduro. Eu não te chamei para agradecer, disse Jussara, olhando para frente. Nem para perdoar. Eduardo assentiu. Eu imaginei. Eu te chamei porque precisava dizer uma coisa, continuou ela. Eu não me arrependo de ter aceitado aquele emprego. Eduardo olhou para ela surpreso. Mesmo com tudo? Mesmo com tudo, respondeu. Porque se eu não tivesse entrado naquele supermercado naquele dia, o nome da minha irmã ainda estaria enterrado. Eduardo respirou fundo. Às vezes eu me pergunto se fiz isso tarde demais, disse. Jussara olhou para ele. Fez, respondeu sem suavizar. Mas fez. E isso importa. Ele assentiu, aceitando o peso da verdade. Eu não quero ser lembrado como herói, disse Eduardo, nem como vilão, só como alguém que parou de fingir que não via. Jussara sorriu de leve. Então comece ensinando outros a enxergar, disse. Não com discursos, com atitude. Eduardo observou Malu, que agora tentava ficar em pé sozinha. Você acha que ela vai lembrar de tudo isso? Perguntou. Jussara sorriu, dessa vez de verdade. Não, respondeu. E é isso que eu quero. O vento passou pela praça. Folhas se moveram. Crianças riram ao longe. A vida seguia. Mas algo essencial havia mudado. Não apenas para eles dois, mas para todos os que, de alguma forma, tocaram aquela história. Porque o supermercado nunca mais foi o mesmo. Porque denúncias começaram a surgir. Porque pessoas invisíveis começaram a falar. E porque uma mãe, que um dia devolveu uma lata de leite em pó em silêncio, decidiu nunca mais devolver sua dignidade. Jussara levantou-se. Pegou Malu no colo. Eu preciso ir, disse. Eduardo se levantou também. Obrigado por ter vindo, respondeu. Ela assentiu. Obrigada por ter escutado, disse. No fim, é isso que separa tudo. Eles se despediram sem abraços, sem promessas, sem dramatização, apenas com respeito. Enquanto caminhava de volta para casa, Jussara pensou em tudo o que havia perdido e em tudo o que ainda podia construir. O mundo não tinha ficado justo, mas tinha ficado um pouco mais visível. E para quem passou a vida inteira sendo ignorada, isso já era uma revolução. Jussara voltou ao supermercado numa terça-feira comum. Não foi por necessidade, foi por escolha. Malu estava sentada no carrinho, agora maior, mais atenta, batendo as mãos pequenas na lateral de metal. O cabelo fino preso de qualquer jeito. O olhar curioso de quem ainda não entende o mundo, mas sente quando ele está em paz. O lugar parecia o mesmo,
as portas automáticas, o piso brilhando, o ar frio logo na entrada. Mas não era. Jussara empurrava o carrinho devagar, sem pressa. Pegou frutas, arroz, feijão, fraldas do tamanho certo. Caminhou até a prateleira do leite em pó. Parou. Ficou ali por alguns segundos, olhando as latas alinhadas, as cores vivas, as promessas escritas em letras grandes. Pegou uma, depois outra, comparou preços, colocou no carrinho sem pensar demais. Não havia tensão nos ombros, não havia cálculo excessivo, não havia medo. No caixa, o movimento era normal. Pessoas reclamavam do preço, outras mexiam no celular. Uma criança chorava 2 caixas adiante. Quando chegou sua vez, Jussara colocou as compras na esteira. A operadora passou os produtos com gestos mecânicos. O leite em pó foi o último. Jussara sentiu um aperto breve no peito. Um reflexo antigo. Algo que o corpo lembra mesmo quando a vida muda. O visor marcou o valor. Ela entregou o cartão. O caixa apitou. Um som curto, simples, quase insignificante. A transação foi aprovada. Jussara respirou fundo sem perceber que estava prendendo o ar. A operadora entregou a nota. "Tenha um bom dia", disse, sem saber o peso daquela frase. Jussara sorriu. "Você também." Saiu do supermercado com as sacolas cheias. O sol do lado de fora parecia mais suave. Malu se inclinou no carrinho, curiosa com tudo. Jussara parou por um instante, do mesmo jeito que havia parado meses antes. No mesmo ponto, encostada no vidro. Mas dessa vez, não chorou. Olhou para dentro do mercado. Viu pessoas passando, funcionários trabalhando, gente apressada, gente invisível. Pensou na irmã, pensou no silêncio, pensou em tudo o que quase ficou enterrado e pensou no que mudou. Não foi só o dinheiro, não foi só a justiça, foi o momento em que alguém decidiu olhar. Jussara seguiu o caminho. Em outro lugar da cidade, Eduardo passava pelo mesmo supermercado, não como dono, não como figura central, apenas como alguém que aprende a observar. Parou perto dos caixas, ouviu o apito, viu as pessoas, reconheceu os silêncios e dessa vez não virou o rosto, porque o mundo não muda quando alguém vence. O mundo muda quando alguém deixa de ser ignorado. Em algum lugar, agora mesmo, alguém está devolvendo algo no caixa em silêncio, não por escolha, mas por falta. E talvez tudo o que essa pessoa precise. Não seja dinheiro, nem discurso, nem promessa. Talvez precise apenas que alguém pare, olhe e enxergue, porque ninguém é invisível de verdade, só está esperando ser visto. Se essa história falou com você em algum nível, se em algum momento você se viu nessas palavras, deixa seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias profundas, reais, feitas para tocar onde quase ninguém fala. Escreve aqui nos comentários qual parte da história mais te atingiu e diz também de onde você está ouvindo essa história agora. Cada comentário, cada interação ajuda essa história a chegar em alguém que hoje está em silêncio, achando que não tem mais saída. E lembra disso, não importa o quão pesado esteja agora, todo recomeço nasce primeiro na dor. Se você ainda está aqui, é porque a sua história ainda não acabou. Até a próxima.